Olá, crianças, como estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos nós estarmos estudando a palavra do nosso Deus e juntos nós estarmos crescendo no seu conhecimento e na sua graça. E eu convido a você para que abaixe sua cabecinha para que juntos nós estejamos falando com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos pela vida, te agradecemos porque o Senhor pensa em nós, ó Pai, em cada detalhe. Fica, Senhor, com cada criança, com seus familiares e com todo o teu povo, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, que te oramos. Amém. Olha só, crianças, a lição de hoje será a lição 12 da nossa revista, que tem como título Sou Mordomo da Criação de Deus. A nossa revista, ela vai até a lição 13. Só que a lição 13 é um resumo de tudo aquilo que nós já estudamos no decorrer da revista. Então, portanto, hoje nós finalizamos a nossa revistinha, certo? E para começar, eu gostaria de perguntar para vocês sabem o significado da palavra mordomo? Mordomo, segundo o dicionário, ele significa que é um indivíduo, ou seja, uma pessoa encarregada de administrar, ou seja, um administrador. Portanto, nós somos administradores dos bens que o Senhor fez por nós. Então, agora nós estaremos lendo o nosso manual, ou seja, a Palavra de Deus. O nosso texto de hoje, ele se dará parte do capítulo 1, parte do capítulo 2 de Gênesis e parte do capítulo 3. Só que o texto que nós vamos usar como introdução do nosso estudo, ele se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E nós estaremos lendo nesse momento. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha só, crianças, vamos imaginar o começo de tudo. Deus decidiu criar uma bela terra e ele caprichou em cada detalhe. São muitas cores e formas, tamanhos, cheiros. Deus é muito criativo e nós sabemos muito bem disso. Depois de ter criado a luz, as águas, as matas e os animais, Deus fez a sua obra-prima, o ser humano. Vamos ler o que diz lá no livro de Salmos. Salmos, em seu livro 104, no versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. A terra está cheia das tuas riquezas. Sabe o que é interessante, crianças? Quando observamos que Deus só criou o ser humano quando a terra já estava prontinha. Tudo já estava bonito para a sua chegada. E quando o homem e a mulher eles já estavam formados, eles podiam apreciar toda aquela bela natureza que Deus havia criado. Eu imagino só, né? Que riachos limpinhos, água fresquinha, ar puro. Que maravilha! Mas será que Adão e Eva, eles deveriam fazer algo a mais ou ficar somente admirando a bela natureza que Deus havia construído? Se a gente voltar lá no versículo que nós usamos como introdução, Gênesis 2, versículo 15, nós vemos que não. Deus deu uma tarefa, Deus deu uma missão para Adão. Adão tinha que cultivar e cuidar do jardim. E ele daria tudo o que fosse necessário para o desenvolvimento das plantas, dos animais. Ele daria o sol, a chuva, o vento, o orvalho. E o homem e a mulher, eles deveriam cuidar daquilo que Deus havia feito. Eles seriam mordomos de Deus. Mas será que essa ordem foi somente para o primeiro homem e para a primeira mulher? A resposta é não, né, crianças? Porque a ordem também é para nós hoje.
Deus permanece o mesmo e as suas promessas também. Nós vemos que algum tempo depois, Adão e Eva eles foram expulsos lá do jardim devido à desobediência. Mas eles tiveram que continuar cuidando da terra. Só que nós percebemos aqui na nossa Bíblia, no nosso manual, que a terra ela estava um pouco mudada. E nós vemos essa mudança. Primeiro nós vamos ver como Deus fez, como era. Vamos ver lá em Gênesis, o capítulo 1, versículo 11 e 12. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim fez. A terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Agora vamos ver, crianças, como a terra ficou após a desobediência do homem e da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Após a entrada do pecado no mundo, ou seja, após a desobediência do homem, ele precisaria esforçar-se um pouquinho mais para conseguir o alimento diário. Também vemos a permissão de Deus para a entrada de outros tipos de plantas de origem espinhosas. E o que mais, crianças, podemos observar como fruto dessa desobediência? A violência, homens e mulheres estressados, poluição através de fábricas, carros e caminhões, queimadas, vemos florestas sendo destruídas, rios secando, poluídos e nem os peixes conseguem sobreviver. E falando em poluição, eu gostaria de mostrar para vocês essa imagem. Vocês sabem muito bem para que servem esses cestos coloridos, não sabem? Eles foram criados para o descarte correto de diversos tipos de materiais, plásticos, metais, papéis, outros tipos de materiais, e muitos deles nós encontramos descartados em qualquer lugar. Será que isso é certo, crianças? Claro que não, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês essa tabela. Vocês sabem qual a durabilidade de lixos que encontramos jogados por aí? O papel. O papel, para ele se decompor, ele leva de 3 a 6 meses. O pano, de 6 meses a 1 ano. Chiclete, mais de 5 anos. A madeira pintada, mais de 13 anos. O metal, mais de 100 anos. Plástico, mais de 400 anos. O vidro, mais de 1000 anos. E a borracha, o seu tempo é indeterminado. Não sabemos ao certo qual tempo que ela leva para se decompor na natureza. E para isso, crianças, a lição de hoje, ela nos mostra que nós devemos relembrar do nosso dever de cuidar e de cultivar de toda a criação que Deus fez para nós. Afinal, a terra, mesmo mudada após a entrada do pecado no mundo, ela continua sendo a mesma, pensada e planejada por Deus para que nós vivamos e desfrutemos dela da melhor forma possível. E a lição de hoje, ela nos ensina que se nós já não praticamos, que nós comecemos a praticar os 3 R's. Os 3 R's são reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir a maior parte de produtos descartáveis que utilizamos, inclusive sacolas plásticas. Reutilizar, que possamos doar roupas e brinquedos e que criemos formas diferentes e maneiras diferenciadas e criativas de brincar sem o consumo em excesso. E reciclar, que seria separar o lixo. As embalagens, elas precisam ser separadas do lixo orgânico, ou seja, de restos de comida. Vocês podem até pensar assim:
mas o que eu vou fazer é tão pouco, acho que não vai adiantar em nada. Mas nós não devemos olhar para as tantas coisas que precisam ser mudadas no mundo. Nós devemos lembrar da tarefa que Deus nos deu. Nós somos mordomos de Cristo e devemos cuidar do que está ao nosso lado. Deus se agrada quando Ele vê que nós estamos cuidando daquilo que Ele fez com tanto amor e carinho e que nos importamos com o local onde vivemos. E para nos despedirmos, crianças, eu estarei contando uma história para vocês. Bem simples, mas é uma história que nos diz que nós sempre devemos buscar a olhar as coisas com otimismo, sermos esperançosos, positivos e confiantes. Os dois baldes. Havia dois baldes que eram usados para pegar água de uma fonte. Um deles, cansado e desanimado, se queixava para o outro. Já percebeu que por mais cheios que saiamos da fonte, sempre voltamos vazios? O outro balde, positivo e confiante, respondeu: Não, eu havia observado que por mais vazios que cheguemos, sempre voltamos cheios. Crianças, não se deixem ser influenciadas por ninguém, nem por coleguinha, nem por pessoas que muitas vezes não administram corretamente esse presente que Deus nos deu. Nós somos tão somente seus colaboradores, ou seja, nós somos mordomos de Cristo. Fale do amor de Deus a todos à sua volta, mas acima de tudo, demonstre o amor de Deus através das suas ações, cuidando daquilo que Deus nos deu. Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus.